Boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor Silvio Teixeira. Estou aqui para nosso encontro de Direito Internacional Público. Lembrando a todos que na semana passada, infelizmente, a gente não pôde ter o nosso encontro ao vivo, como de costume, em função de problemas técnicos que relatei a vocês. Graças a Deus foi tudo superado. Meu computador que utilizo para as aulas foi restaurado, está aqui pronto e forte para aguentar o tranco, e a gente vai continuar juntos aí nessa nossa jornada do direito internacional público. Como eu havia prometido, portanto, farei uma gravação em substituição àquela aula, e hoje, dia 17 de março, o dia que estou fazendo essa gravação, teremos também o nosso encontro ao vivo mais tarde. Bom, eu vou fazer uma gravação de um ponto da matéria que provavelmente vai ser a continuidade do que a gente vai discutir hoje à noite. Talvez por uma questão de organização da aula, o ideal seria, inclusive, que esta gravação fosse a segunda parte, né, para que vocês pudessem ver ao vivo o início e continuariam depois com a gravação. Mas como eu não conseguirei adivinhar até onde a gente vai caminhar no nosso encontro de hoje mais tarde, eu vou ter que fazer seguindo a ordem cronológica. Eu vou começar uma unidade nova agora e vou começá-la do início. Darei continuidade à conversa que a gente inicia agora na aula de logo mais à noite. Portanto, antes da aula, quem puder assistir essa gravação, melhor. Quem não puder, depois vai conseguir pegar tudo que a gente conversou aqui nessa gravação e, eventualmente, se algo for necessário para compreensão do que falaremos mais tarde, eu faço uma menção brevemente. Bom, qual que é o tema da nossa conversa hoje? Hoje a gente vai conversar sobre as fontes do direito internacional. Galera, toda vez que a gente fala em fonte, a gente está pensando em quê? Em origem, não é isso? A ideia de fonte pressupõe de onde vem alguma coisa. Fonte de água, de onde brota a água. Fonte da vida, de onde a vida vem. A noção de fonte é uma noção ligada ao início, à origem, e assim o é também no direito. Nós temos em várias disciplinas, em vários ramos do direito, uma importante discussão a respeito de quais as fontes daquele direito. De forma que falarmos em direito civil, por exemplo, a gente vai pensar dentro deste ramo naquelas fontes do direito civil, a lei, a jurisprudência, a doutrina, os princípios, os costumes. Quando falando em direito penal, da mesma forma, as fontes são consideradas, porque é justamente de onde a gente extrai o direito. Pensar em fonte, portanto, é entender como a gente chega na consolidação dos direitos daquele determinado ramo. Essa pergunta, de onde é a fonte de um direito, ela costuma ser uma pergunta relativamente simples para as outras disciplinas. Porque quando a gente está falando de direito internacional, essa pergunta ganha alguns contornos especiais, ganha um grau de complexidade um pouco maior em razão das peculiaridades do direito internacional. Eu venho aqui nas nossas conversas tentando o tempo todo evidenciar para vocês que o direito internacional ele possui características próprias que afastam-o das outras disciplinas. E em razões dessas peculiaridades, quando estudarmos fontes do direito internacional, a gente deve ter a percepção de que nem sempre haverá uma coincidência entre a forma como o direito internacional valora determinadas fontes. Muitas vezes não é igual ao que os outros direitos fazem. Dito isso, a gente também precisa considerar que, diferente lá do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, do direito constitucional, o direito internacional ele carece de uma entidade com uma posição de hierarquia, com uma posição de comando que possa impor o direito. E essa é uma conversa que já tivemos nos encontros passados. O que eu quero dizer com isso? Diferente de outros ramos do direito, eu não consigo ter uma figura do Estado ou de um supra-Estado dizendo este é o direito a ser seguido. Quando eu penso no direito administrativo, por exemplo, o Estado determina as regras de direito administrativo deverão ser cumpridas neste sentido. Haverão leis com este conteúdo a serem cumpridas e elas passam a ser impostas com todo o poder, com a força do Estado. Não temos isso dentro do direito internacional
em função daquela horizontalidade da sociedade internacional, onde temos ali vários estados que integram este grande grupo em uma posição de equilíbrio, de harmonia, mas de mesmo nível, de estabilidade e de mesma posição hierárquica. Portanto, não haveria quem pudesse fazer essa mesma imposição aos estados no que se refere ao cumprimento do direito internacional. E aí, de novo, eu faço a pergunta: quais são as fontes do direito internacional? Onde buscaremos no direito internacional o direito que aplicaremos na sociedade internacional? É isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vou compartilhar um material com vocês que já foi postado lá na Classroom, tá? Quando eu comecei a gravação, eu tomei cuidado de antes mesmo da gravação ser iniciada, postar esse material. Então, provavelmente, quando vocês tiverem acesso a esse conteúdo aqui, vocês já poderão também baixar o conteúdo, o material utilizado para essa apresentação lá na Classroom, para que isso também facilite o estudo de vocês. Bom, deixa eu colocar na tela aqui para a gente poder acompanhar juntos. Pronto. Fontes do direito internacional público é o assunto de hoje. Merecia até uma vinheta agora, né, com uma musiquinha, mas não temos. Então vamos assim mesmo. Moçada, como eu disse, a gente está discutindo aqui de onde nasce o direito internacional e a gente vai esbarrar naquela problemática de uma horizontalidade, de um sistema legal horizontal, de um sistema equilibrado, onde não há uma posição de hierarquia para a imposição do direito. Não havendo, portanto, também nenhum órgão legislativo na sociedade internacional. O que eu quero dizer com isso? Não temos na sociedade internacional alguma entidade responsável por criar as leis. A gente não está se debruçando sobre a fonte do direito internacional? Bom, já fica aqui evidenciado um primeiro problema. Se eu não tenho um órgão legislativo, quem cria as leis? Quem cria as regras do direito internacional? Esse é um primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é que a gente também não tem legislações universalmente vinculativas. O direito internacional carece de uma lei imposta de forma obrigatória a todo mundo. E aí, nos encontros passados, a gente discutiu aquelas duas correntes que tentam explicar a obrigatoriedade do direito internacional, né? O monismo e o dualismo. Né? Uma corrente atrelando a obrigação, a obrigatoriedade da lei ao fato dos estados voluntariamente se dispuserem a cumpri-la numa ação de autolimitação de sua própria soberania, e outros, os objetivistas, que entendem que não, isso explica só uma parte da história, porque haveria alguns direitos que são necessariamente obrigatórios a todo mundo a despeito da vontade. Portanto, obstáculo aqui para a nossa noção de fonte: a ausência de uma norma vinculativa, obrigatória, impositiva a todo mundo. E um terceiro obstáculo, um terceiro impeditivo para essa construção de uma noção de fonte, pelo menos como tradicionalmente ela é feita, é a ausência de uma corte internacional com jurisdição compulsória. Embora tenhamos vários tribunais internacionais, e a gente ainda vai estudá-los, não existe um tribunal internacional cuja jurisdição é obrigatória, erga omnes e compulsória a todo mundo. Pela lógica do direito internacional, a ideia de soberania permite aos estados que não se submetam a ninguém, tampouco a algum tribunal, a não ser que eles queiram. Daí falarmos que os tribunais internacionais que existem estão condicionados a uma adesão dos estados àquela jurisdição. Não há uma jurisdição compulsória, não há uma jurisdição obrigatória. Partindo então dessa ideia, vamos atrelar a criação do direito internacional aos próprios sujeitos do direito internacional. São os sujeitos do direito internacional que criam o direito internacional. É o que a gente vai chamar de um processo legislativo ampliado. Afinal de contas, seria realizado através de todos os participantes, por meios diferentes. A gente vai falar de tratado, a gente vai falar de costumes, de princípios,
vários estados, vários participantes, sob vários mecanismos, criando o direito internacional. Olha só que diferença importante. Bom, este problema, essa questão a respeito da criação do direito internacional, das fontes do direito internacional, isso é uma preocupação antiga, a ponto de termos tido no passado uma ocupação da ONU, das Nações Unidas, logo no início do seu processo de criação, logo quando ela veio a integrar aí a sociedade internacional, se despontou uma preocupação em estabelecer o que seria o direito internacional. E a ONU tomou para si esse encargo. Ora, vamos definir, então, qual é o direito internacional, o que é direito internacional, quais são as regras vigentes. E a ONU criou uma entidade chamada Comissão do Direito Internacional, que assumiu uma função, um desafio muito grande, humanamente impossível, hoje sabemos disso, que era tentar organizar e codificar, digamos assim, todo o direito internacional existente. Turma, isso é uma atividade praticamente impossível, afinal de contas, a gente está falando do direito produzido internacionalmente no relacionamento bilateral, multilateral, entre todos os países do mundo. Ora, quantos tratados são celebrados anualmente entre os diversos países? Só dos que integram a ONU são 193, que o tempo todo aí estão em tratativas com vizinhos, com grupos de países, em relações multilaterais ou bilaterais, mas o tempo todo celebrando acordos, tratados, convenções, e que, portanto, torna praticamente impossível imaginarmos um vademécum, imagina, um vademécum do direito internacional. Seria um livro, sei lá com quantos andares, para conter todo o direito internacional. É algo que, de fato, não seria viável de ser realizado dessa forma. A Comissão do Direito Internacional não consegue codificar o direito internacional. No entanto, essa comissão fez algo importante. Ela convocou uma convenção chamada Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, que reuniu-se em 1969, e essa convenção foi uma convenção para criar as regras sobre tratados. Basicamente, essa convenção, ao final dela, produziu um tratado sobre como criar tratados. Olha só que coisa interessante. A partir da Convenção de Viena, que o Brasil adere em 2009, nós temos agora claramente uma padronização da forma de se criar tratados, o que é um belo contributo para esse nosso caminhar aqui em um processo de identificação das fontes do direito internacional. A Convenção de Viena, então, sobre Direitos Tratados, que foi convocada por aquela Comissão de Direito Internacional, ela entra em vigor somente em 1980. Uai, professor, tá doido? Ele falou que a convenção foi em 69? Não, não estou doido, não. Esse tipo de situação é uma situação muito comum dentro do direito internacional, porque é também comum que alguns tratados estabeleçam algumas cláusulas de validade para aquele tratado, alguns requisitos de validade, como a aquisição de um certo número de ratificações. É muito normal que um tratado imponha que a sua validade iniciará apenas quando um determinado número de estados ratificarem aquele tratado, para que esse tratado goze de legitimidade, que ele consiga ter ali uma consistência para efetivamente gerar os efeitos pretendidos. A Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, que foi fruto da reunião de 1969, impôs que se tivesse, no mínimo, 35 adesões ao tratado para que ele pudesse entrar em vigor. Isso só foi acontecer mais tarde, em 1980, porque as adesões podem ir sendo feitas à medida que o tempo passa. Em 1980 entra em vigor, o Brasil efetivamente só em 2009. Um dos tratados mais importantes, até coloco aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, um dos tratados mais importantes que temos, porque ele acaba orientando a produção de todos os outros tratados. E aí a gente vai chegar na nossa discussão, na nossa conversa de hoje, que são as fontes do direito internacional. São fontes do direito internacional, documentos ou qualquer outra forma de materialização dos direitos que vão regular a sociedade internacional. Mas, para entender essas fontes,
a gente pode, de novo, cair naquela conversa a respeito do positivismo ou objetivismo, ou do voluntarismo do objetivismo, que marcou aquela nossa discussão a respeito da obrigatoriedade do direito internacional. Bom, quando eu penso nos tipos de fonte do direito internacional, quando eu sou voluntarista, a fonte do direito internacional acaba sendo basicamente a vontade dos Estados, em uma última análise. E os objetivistas, eles vão fazer uma divisão de fonte formal, de fonte material, que é muito interessante, principalmente as fontes formais do direito internacional, que nos interessam mais detidamente. E quais são essas fontes formais do direito internacional? A gente pode destacar aqui os tratados, os costumes, os princípios gerais do direito, os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais, todos eles com fontes formais do direito internacional. Nesse nosso estudo, nessa nossa conversa aqui sobre fontes, eu vou destacar 3 delas. As 3 primeiras, os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito, como sendo aí, talvez, os principais fomentadores do direito internacional, as principais fontes do direito internacional. Mas uma pergunta que a gente pode e deve se fazer é quem estabeleceu quais seriam as fontes do direito internacional. Porque as fontes do direito civil foram estabelecidas pelo Estado, as fontes do direito penal foram estabelecidas pelo Estado, as fontes do direito tributário foram estabelecidas pelo Estado. Mas no direito internacional, que eu não tenho nada que possa equiparar-se a essa posição assumida pelo Estado, eu não tenho um supra-Estado, eu não tenho um governo global. Então, quem definiu quais seriam as fontes do direito internacional? Essa pergunta ela vai encontrar resposta em um determinado tratado muito importante. Eu mencionei com vocês a existência de vários tribunais internacionais no mundo, né, que todos eles estão condicionados à adesão. Mas um deles é tido como um dos mais importantes, talvez a corte mais importante do mundo, a corte internacional mais importante do mundo, que é a Corte Internacional de Justiça, ou o Tribunal Internacional de Justiça, ou ainda a Corte de Haia, o que fica sediado em Haia, na Holanda. Este tribunal internacional, criado pela ONU, e cujo tratado que o cria tornou-se uma parte integrante da Carta da ONU, do tratado que cria a ONU, esse tribunal ele precisava determinar, ele precisava estabelecer quais seriam as bases para os julgamentos que ele realizaria. Eita, trava aí. Concorda comigo? Se eu tenho um tribunal e eu vou aplicar um direito, eu preciso deixar evidenciado qual direito eu aplico. Se eu pego um tribunal aqui no Brasil, dentro da nossa jurisdição, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, qual é o fundamento para as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? O direito brasileiro. Está bem claro que, dentro do TJMG, se aplica o direito brasileiro. Concorda? Isso é dito. Vou aplicar aqui o direito brasileiro. Eu preciso também definir qual direito eu aplico dentro desse tribunal internacional. E aí, o tratado que criou esse tribunal, e um tratado que cria o tribunal ganha o nome de Estatuto, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça determinou quais seriam os direitos utilizados para os julgamentos feitos naquele tribunal. O que a Corte Internacional de Justiça disse lá no seu Estatuto Criador? Ela estabeleceu, no artigo 38 do seu Estatuto, quais seriam as fontes do direito internacional na visão da Corte. Porque esse Estatuto está dizendo para a gente o seguinte: a Corte Internacional de Justiça julgará os casos envolvendo os estados que aderem a esse tribunal com base nestes elementos, nestas fontes. Ora, o que vai vir daí são indicativos de onde eu consigo extrair direito internacional. E acabou se consolidando o entendimento de que estes indicativos dados pelo Estatuto da Corte seriam efetivamente as fontes a serem consideradas para todo o direito internacional. E lá nesse Estatuto da Corte, eu trouxe aqui para vocês na tela,
no artigo 38, a gente vai encontrar o seguinte texto: a Corte, cuja função é decidir em conformidade com o direito internacional, as controvérsias que lhe foram submetidas, aplicará. Olha só, a Corte vai aplicar o quê? As convenções internacionais. Leia-se tratados. Convenções, sinônimo de tratados. As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras que forem expressamente reconhecidas pelos estados que estejam litigando ali no tribunal. Além desses direitos oriundos dessas fontes, também serão utilizados para julgamento na Corte Internacional de Justiça, o costume internacional, como uma prova de uma prática geral aceita como direito. O costume aparecendo aqui como uma fonte de destaque. Daqui a pouco a gente vai falar de costumes e vocês vão perceber que o costume no direito internacional é diferente do costume que vocês conhecem em outros ramos do direito. Os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas. Gente, eu tenho ojeriza a esta terminologia utilizada, nações civilizadas. Depois a gente discute mais sobre isso. E, finalmente, a Corte conclui, com ressalva das posições do artigo 59, também são fontes para essas decisões, decisões judiciais, ou seja, jurisprudência, doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Portanto, a gente tem três grandes fontes, né? Convenções ou os tratados, os costumes, os princípios gerais de direitos, e aí temos auxiliarmente a jurisprudência, a doutrina do direito internacional. Turma, antes mesmo da gente começar a falar individualmente das fontes, é preciso que vocês entendam a diferença do peso que essas fontes assumem. Porque o direito internacional, ele possui regras que vão ter valoração, vão ter natureza distintas no que se refere à obrigatoriedade, à sua força de criar obrigação, à sua força vinculativa. O que eu quero dizer com isso? Algumas regras de direito internacional são mais fortes que a outra. Coloque um forte entre aspas, que seja, mas na verdade é isso mesmo. E aí a gente vai falar em uma classificação entre regras do tipo hard law ou soft law. A gente entende como regras de direito internacional do tipo hard law como aquelas de direito duro numa tradição literal, que significam dizer regras com uma força vinculativa maior. Regras com caráter impositivo, que geram obrigações, que geram uma sensação de obrigatoriedade. E aí, entre essas normas de hard law, a gente vai colocar com muito destaque os tratados e os costumes, e acompanhar deles também os princípios. Algumas regras de direito administrativo internacional e das organizações internacionais, as decisões judiciais da Corte também são obrigatórias, são hard law, e a doutrina publicista, a doutrina internacional, aquela doutrina que indica o pensamento internacional sobre determinadas matérias. Isso tem um caráter de hard law por ter uma posição vinculativa. Você tem que cumprir aquilo ali. É diferente das regras de direito internacional do tipo soft law, que são regras que, numa tradução literal, né, seria algo como um direito mole, dando uma noção de algo mais frágil, menos impositivo, menos forte. Seriam fontes do direito internacional que não teriam uma força vinculativa, uma força de gerar obrigações muito grande. E aí eu posso pensar em resoluções, por exemplo, das organizações internacionais, que geram indicativos, que geram aí instruções, que geram uma espécie de orientação de como proceder, mas que não geram obrigações. Eventualmente podem ser descumpridas. Não sei se vocês se recordam, quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ela recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando que havia sofrido uma afronta aos seus direitos humanos com o processo de impeachment que ela classificava como um golpe. A Comissão de Direitos Interamericana de Direitos Humanos recebeu a petição da presidente Dilma, analisou e compreendeu, na visão daquela comissão, que de fato houve afronta aos direitos humanos da presidente, que o processo de impeachment não era regular, que tratou-se de um golpe parlamentar, como foi alegado. Isso tudo
foi objeto de reconhecimento por parte da comissão no seu relatório. Isso tinha algum peso, algum poder para modificar aquela realidade? Nenhuma, porque tratava-se de soft law. Era uma resolução, era uma orientação, era um parecer dado por uma entidade internacional que pode sim servir de influência, que pode servir para orientar outras decisões, mas que não tem força obrigatória, porque trata-se de soft law. Feito esse recorte e diferenciado hard law e soft law, vamos começar a falar da primeira fonte de direito internacional. Hoje a gente vai conversar basicamente aqui nessa gravação sobre ela, e aí na nossa aula de mais tarde, quando estivermos reunidos ao vivo, a gente continua do ponto em que pararmos aqui e faremos um prosseguimento desse assunto. Vamos começar a falar do costume. Eu gosto de começar pelo costume, porque o costume, no direito internacional, vai assumir uma posição hierárquica nas fontes bem diferente daquele assumido pelos costumes em outros ramos do direito. O costume também é fonte do direito civil, do direito administrativo, mas lá costume é aquelas fontes assim, aquele patinho feio. Você não vai ficar decidindo questões de direito civil com base em costume, porque antes de costume você tem lei, você tem princípio, você tem jurisprudência, tem a doutrina. Se nada disso funcionar, você pode até usar o costume. É diferente aqui no direito internacional. E é diferente por um simples fato. O direito internacional tem o seu início atrelado às regras consuetudinárias, às regras costumeiras. Vocês lembram na aula de história do direito internacional, quando a gente começou a tratar do direito internacional a partir do seu nascimento? O direito internacional nasce do relacionamento estabelecido entre os Estados. E é a partir dessas experiências que foram se desenvolvendo alguns costumes, como sendo algumas práticas reiteradas, uniformes, que os próprios Estados começavam a reconhecer como obrigatórias. Portanto, o costume é a primeira fonte do direito internacional, não a lei. Costume, portanto, enquanto fonte do direito internacional, é a nossa primeira fonte e foi absoluta até o século XVII. Até o século XVII, e aí a gente vai lembrar de um grande marco histórico que já conhecemos no século XVII, a Paz de Westfália, com o término da Guerra dos 30 Anos e o início dos Estados Nacionais como os conhecemos hoje. Até aquele momento, o direito internacional era todo pautado em regras costumeiras. Dali para frente, a gente percebe uma virada no direito internacional que passa a continuar também valorando os costumes, mas começa a ter nos tratados aí uma figura de maior relevância. Ainda hoje os costumes são muito importantes, a ponto de falarmos que os costumes são a segunda fonte formal do direito internacional em importância. Frisem isso aí. É a segunda fonte do direito internacional em importância. Quando a gente fala de fontes lá no Estatuto da Corte, né, a gente já viu que lá no artigo 38 do Estatuto da Corte o costume apareceu, ele vem logo em segundo lugar, depois dos tratados, que é justamente esta posição que hoje ele assume de importância. A segunda fonte, mas ainda uma fonte muito importante. Lá no Estatuto fala em prova de prática geral aceita como sendo o direito. Isso é costume. Provar que uma prática reiterada é entendida, é aceita como sendo o direito. A isso daremos o nome de costume e daí extrairemos também direito internacional. Eu trouxe um conceito para a gente pensar aqui os costumes. Costume é uma fonte formal do direito internacional público, constituída a partir da prática geral, atenção para isso agora, consistente, reiterada e uniforme. Consistente, reiterada e uniforme de sujeitos do direito internacional, com, grifem aí, convicção por estes de que são obrigatórias, convicção por esses de obrigatoriedade.
Ou seja, estou falando de práticas que são reconhecidas pelos próprios sujeitos do direito internacional como válidas, como juridicamente exigível. E aí, gente, este fator vai separar costume de uso. Porque eu posso ter algumas práticas que acontecem, que são repetidas, que são usuais, mas que eu faço porque acho que é vantajoso fazer, que o Estado pratica por entender conveniente praticar, mas ele não sente que é algo obrigatório. Quando não há essa sensação de obrigatoriedade, a gente não está diante de um costume, mas de mero uso. Para falarmos em costume internacional, é necessário que esse costume seja, de novo, consistente, reiterado, uniforme e que tenha uma convicção por parte dos estados ou das organizações internacionais de que aquele costume é obrigatório, que aquela é a forma de se atuar, que aquele é o jeito de se agir. Bom, fica claro a partir desse conceito que o costume vai necessariamente unir dois elementos: o elemento material, o elemento psicológico. Ao elemento material, ou elemento externo, ou elemento objetivo, a gente dará uma análise a respeito de como a gente visualiza aquele costume, aquela prática. É uma prática uniforme, é uma prática que se repete, é uma prática que tem alguma consistência. Sobre o aspecto psicológico, eu estou pensando nessa compreensão de obrigatoriedade. Olha só isso aqui. Elemento objetivo, elemento material do costume. Essa repetição geral, reiterada e uniforme. Gente, cuidado, tá? Quando eu falo de repetição reiterada, uniforme, pode dar uma falsa ideia de que para que algo seja considerado costume, é preciso que seja sempre idêntico, da mesma forma. Não é isso exatamente. Eu preciso que haja uma mesma compreensão a respeito da forma de agir. Havendo pequenas distinções, não descaracterizaria algo como um costume internacional. É possível que haja adaptações a pequenas realidades que não se afaste de uma ideia geral, que essa sim é repetida, é reiterada, é uniforme. Por outro lado, o elemento subjetivo, dizia a vocês agora há pouco, nasce daquela convicção de que é obrigatório, daquela convicção de que a prática que se estabeleceu é não só uma forma de se agir, mas a forma de se agir, a forma obrigatória de se agir. Ou seja, é uma convicção de direito, é uma convicção de que algo deve ser cumprido daquela maneira. A reunião desses dois elementos fazem do costume uma fonte importantíssima do direito internacional. Turma, direito internacional tem no costume a sua primeira fonte. Eu falei que hoje ela estaria, talvez, aí em nível de importância numa segunda posição. Mas cuidado, cuidado, quando vocês estudarem costume, para não confundir o costume como uma fonte de posição hierárquica inferior aos tratados. A gente fala que os tratados seriam hoje as primeiras fontes apenas porque são mais usados, são mais utilizados, e não por uma noção de hierarquia. Eu falo disso daqui a pouco com vocês. Antes, deixa eu só fazer uma classificação dos costumes quanto à extensão geográfica que eles assumem. Porque a gente vai ter alguns costumes que serão universais. E por costume universal, a gente está falando de costumes que têm uma incidência em toda a sociedade internacional. Costumes que são compartilhados, que são comungados por todos os estados, e, portanto, costumes universais. É possível, no entanto, que determinados costumes sejam estabelecidos, sejam criados, sejam conformatados apenas em relação a alguns poucos estados. A esses costumes daremos o nome de costumes particulares. Portanto, costumes universais atingem todos os sujeitos da sociedade internacional, independentemente
terem participado da sua formação. Olha que coisa interessante, independente de terem participado da formação, porque atinge todo mundo, é um costume universal. Já os particulares atingiriam certo número de estados. Que número de estados, gente? Naturalmente, aqueles que têm ali uma relação estabelecida naquelas práticas, que têm construído aqueles costumes. Né? Por exemplo, é possível que tenhamos um costume que é consolidado aqui no Mercosul, no relacionamento entre os 5 Estados-membros do Mercosul. Eu posso exigir que a China atue seguindo esse costume do Mercosul? Não. É um costume particular. Eu posso ter um costume do relacionamento Brasil-Paraguai em relações comerciais. Esse costume está consolidado, é um costume que ambos entendem como obrigatório. O Brasil poderia exigir que o Equador se comportasse da mesma maneira? Não, porque esse costume é particular. Já os universais, vale para todo mundo. Todo mundo fica atrelado àqueles costumes. Turma, nessa noção de costumes, eu lanço uma pergunta que eu já acabei dando a resposta a vocês. Temos hierarquia entre tratados e costumes? Haveria hierarquia entre tratados e costumes? A resposta é não. Não temos hierarquia entre tratados e costumes. Não obstante, hoje os tratados ganham uma posição de maior importância, no sentido de serem mais utilizados, porque é mais cômodo, porque é mais prático, porque muitas vezes é mais seguro, mas não há hierarquia. Dentro do direito internacional, diferente dos outros ramos, e aqui é importante que vocês estejam atentos a isso, para que não se confundam, lá no direito penal, costume não tem o mesmo peso que lei. No direito civil, da mesma forma. Aqui no direito internacional, ó, costumes tratados no mesmo nível. Não há hierarquia entre eles. O que nos permite falar que um tratado pode derrogar um costume e um costume pode derrogar um tratado. Se eles estão no mesmo nível. Então, imaginem vocês que tenhamos um tratado que regule determinado conteúdo. Esse tratado existe, está lá formatado, o texto foi ratificado pelos países e estava ali regulando uma determinada situação jurídica entre membros da sociedade internacional. Só que, com o passar do tempo, os estados passaram a atuar em um sentido diferente daquele determinado no tratado, começaram a desenvolver um costume novo. O que vai acontecer com aquele tratado, gente? Ele vai ser derrogado, porque um costume novo vai sim tirar a validade de um tratado velho. Se um costume foi construído em um sentido diferente do tratado pré-existente, esse tratado vai perder validade. De uma forma bem semelhante ao que acontece lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá não tem aquela regrinha clássica de que a lei nova derroga a lei velha? Se eu tenho um assunto regulado por uma lei e o Congresso edita uma lei nova, essa lei nova não vai tirar a validade da lei velha? A lógica é que é a mesma. Lá no direito, lá na LINDB, lá no direito brasileiro, isso acontece porque lei com lei está no mesmo nível, uma lei nova, pum, joga a lei velha para baixo. Como tratado e costume também estão no mesmo nível, um costume novo tira a validade de um tratado. O tratado entrou em desuso. Portanto, perdeu validade para aquele costume que passa a ser a forma obrigatória. Agora, não mais o tratado é a forma correta, obrigatória, mas aquela criada a partir de um costume. Pode acontecer também o mesmo. Temos um costume antigo, consolidado, e, de repente, os países vão lá e editam um tratado sobre aquele mesmo assunto. O que aconteceu com aquele costume antigo? Perdeu validade em função da superveniência de um tratado novo sobre a mesma matéria. A única exceção que a gente pode falar é de normas de uso. Essas não são derrogadas, essas não podem perder validade, essas não podem ser suplantadas nem por costumes, nem por tratados, mas apenas por outras normas de uso, como a gente já sabe. Agora eu pergunto a vocês, mas se eu tiver um conflito entre o texto de um tratado e um costume, como resolver? Gente, a forma de resolver é aquela, de novo, que a gente já conhece dentro do direito brasileiro. As regras que são de natureza especial, lembra do critério da especialidade? Pelo critério da especialidade,
regra especial, lei especial, seria responsável por tirar a validade da lei geral, da regra geral. Vale a mesma lógica aqui. Um costume especial, específico, vai prevalecer sobre um tratado geral. Assim como um tratado específico prevalece sobre um costume geral. E o outro critério, aquele que a gente falava agora há pouco, o cronológico. O que veio depois, o que veio por último. A regra nova prevalece. Seja um tratado, seja um costume, a última palavra acaba prevalecendo, tirando, portanto, a obrigatoriedade de se cumprir aquela regra anterior. Moçada, sobre costumes internacionais, é importante que também se pense sobre prova de costume. Como é que eu provo o costume? De onde vem a prova do costume? Aqui a gente tem aquela mesma distribuição tradicional de ônus. Se eu estou alegando que o costume é esse, a quem alega compete provar. A obrigação de provar o costume é de quem arguir, de quem alegar a existência de determinado costume. Moçada, um impeditivo, um empecilho, talvez um dificultador para o uso dos costumes hoje, né, com a velocidade que o mundo assumiu, com o mundo globalizado, em que tudo acontece muito rapidamente, é justamente o tempo até a consolidação de um costume. Embora não tenhamos definido qual é o tempo necessário para que algo se torne um costume, a gente sabe que é necessário que essa prática seja reiterada, seja uniforme, né, até que se tenha condição de estabelecer ali como um costume. Portanto, é justamente talvez essa explicação que mostre o porquê hoje em dia a gente tem uma adesão maior aos tratados do que o costume, justamente pelo dinamismo, pela necessidade de termos uma fonte de direito internacional mais ágil, mais célere, que acompanhe essas nossas atividades cada vez mais globalizadas. Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, nessa gravação, para que a gravação não se torne muito longa nem enfadonha, e gravação tem um ritmo diferente de aula, né, gente? Isso que eu estou falando aqui, nesse tempo que estamos aqui nesse vídeo, durante uma aula expositiva, demoraria um tempo muito maior, porque tem intervenção, tem a participação de vocês, e aqui eu estou meio que num monólogo, falando sozinho o tempo todo, acaba sendo possível a gente dar um conteúdo muito maior num tempo menor, para que a gente não se delongue demais e também comprometa o aprendizado, eu vou terminar a nossa conversa hoje nesse vídeo com uma discussão sobre a obrigação ou não de novos estados no cumprimento ou na aplicação dos costumes. O questionamento que eu faço para vocês é o seguinte: imaginemos que surja hoje na sociedade internacional, por uma secessão, por um desmembramento, da forma como for que aconteça, surge um novo Estado. Eu poderia estabelecer para esse novo Estado uma obrigação de cumprir os costumes que existiam antes da sua existência? Olha só que pergunta interessante. Hoje, na sociedade internacional, dentro do sistema ONU, temos 193 Estados-membros. O 193º Estado a ingressar na ONU foi Sudão do Sul. Quando o Sudão do Sul entra no jogo, desce para o play, ele está obrigado a cumprir com as normas costumeiras que já existiam, ou ele pode falar o seguinte: cheguei agora, sou novo, sou novato, eu não participei da criação de costume nenhum, eu não tenho costume. Porque o costume não nasce de uma prática reiterada, com aquela noção de obrigatoriedade? Ora, se eu nasci hoje, como eu poderia ter algum costume? Não tenho. Portanto, não teria obrigação de respeitá-los e cumpri-los, de aplicá-los. Essa é uma forma de enxergar essa história. Uma outra forma de enxergar a relação dos novos estados com os costumes é no sentido de que, embora sejam novatos, desceu para o play, segue a regra do parquinho. E um novo estado deveria, sim, estar condicionado a assumir os compromissos dos costumes pré-existentes à sua criação.
Qual é a forma que prevalece? A doutrina não tem um consenso a esse respeito. Não há uma definição segura sobre como deve ser o comportamento de novos estados. O que me parece ser mais seguro, sob a perspectiva da harmonia da sociedade internacional, é que esses novos estados, sim, assumam como obrigatórios costumes, ainda que eles não tenham participado da sua construção. Porque imagina se aparece amanhã um estado falando: olha, eu não tenho costume nenhum estabelecido com ninguém, aqui na minha relação com os países haverá permissão, por exemplo, para violar direitos humanos. Opa, peraí, não dá para a gente tolerar isso de coisa. Existem regras que, não obstante a não participação daquele determinado Estado, deverão ser estendidas a ele também a obrigação de cumpri-las. Por outro lado, soa muito estranho. Se eu estou falando que o Estado é soberano, o novo Estado que é criado nasce também soberano. Ora, se ele é soberano, ele pode decidir querer ou não cumprir regras anteriores à sua própria existência. Essa é uma situação, de fato, com difícil solução. Né? Parte da doutrina vai assumir uma posição, outra parte assumirá outra. A ideia é que a gente tenha como intocável, no mínimo, as regras de os códigos. Essa não dependeria da vontade dos Estados novos. A questão de cumprir ou não os costumes, aí vai depender de qual a corrente, de qual teoria, de qual tese a gente vai se associar. É possível interpretar essa situação de duas formas, com bastante amparo na doutrina do direito internacional. Galera, vamos fechar por aqui esse papo sobre costumes, sobre essa importante fonte do direito internacional. E como último aspecto da nossa conversa de hoje, eu só queria deixar evidenciado para vocês que o costume internacional ele não deve ser confundido com aquele costume que tem aplicação na ordem interna. Tá? A gente não vai utilizar o costume internacional em aplicações dentro do direito interno, principalmente por termos no Brasil uma posição dualista que exige a conversão das regras de direito internacional em direito interno, e aí não seria possível imaginarmos nesta conversão de um costume. Eu vou parar por aqui a gravação. A próxima fonte que a gente vai trabalhar são os princípios gerais de direito. A gente fará a aula sobre esse assunto no nosso encontro ao vivo do dia 17, hoje, logo mais às 19h20, falaremos de princípios gerais de direito, falaremos de tratados, e aí a gente vai dar uma avançada no nosso conteúdo. Quero agradecer a todos que conseguiram assistir essa gravação, espero que seja de fato todos os alunos da turma, porque é um tema muito importante. Reitero meu pedido de desculpas por não ter conseguido ter essa conversa com vocês ao vivo na semana passada, e a gente vai seguindo por aqui. Este recurso da gravação foi um recurso suplementar, mas, eventualmente, achando interessante e vocês concordando sobre a viabilidade, a importância, eu posso também fazer mais vezes o uso desse recurso para que a gente possa aprofundar em determinados temas. Mais uma vez, obrigado a todos. Quero agradecê-los pela paciência em me ouvir aqui durante esse tempo em que estive com vocês virtualmente. Desejar aí uma boa aula, um bom estudo e até daqui a pouco para quem for me acompanhar ao vivo hoje, dia 17. Quem for assistir essa gravação em outro momento, não se esqueçam dos nossos encontros toda quinta-feira às 19h20 pelo link da nossa aula. Esse conteúdo vai ficar à disposição de vocês, o link para esse conteúdo no YouTube ficará à disposição para vocês lá na nossa Classroom. Enviarei também no grupo do WhatsApp. Na Classroom tem o material que foi utilizado aqui hoje. E mais tarde a conversa continua. Valeu, moçada. Tchau, tchau.